Opa, tudo certo? Veja, resultados encontrados em diversas empresas, casos já vivenciados, relatos compartilhados de experiências profissionais, me fazem pensar e levantar a seguinte questão. É claro para os gestores, diretores, alta administração das empresas, de forma geral, o real impacto das atividades de PCP no desempenho do negócio? Visando ajudar nessa discussão, proponho jogar luz sobre alguns detalhes inclusos em processos de PCP, Planejamento e Controle da Produção. Assim, convidei para conversar um especialista da área, David Narciso, formado em administração, MBA em logística e supply chain, especialista em S&OP, engenharia de produção e serviços. Atualmente é coordenador de PPCP na Fiotec, com mais de 15 anos atuando em gestão e operação de processos de PCP. Seja bem-vindo, David. Fico feliz aí com a sua participação. Fica à vontade. Obrigado, professor McAllister. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade. Eu fui aluno do professor McAllister também no meu último MBA em Engenharia de Produção. Eu sou ex-aluno da UBRA também. Então, gostaria de agradecer a oportunidade e espero, nesse encontro, poder colaborar de alguma forma, minimamente, conseguir passar qualquer mensagem para vocês vai ser bem satisfatório. Então, o assunto de hoje é processo de PCP na perspectiva gerencial. Acredito que a frase ali debaixo do Deming, ela é uma máxima dentro de engenharia de produção, né? O que não pode ser medido não pode ser gerenciado. E quando a gente fala de PCP, é o dia a dia do trabalho, do processo de PCP. A gente precisa estar sempre medindo para estar gerenciando e também melhorando de forma contínua os resultados. E talvez o grande X da questão é o que medir, né? Não sair medindo tudo, mas medir com precisão. Então, quem é esse David que o professor McAllister convidou para participar hoje? Então, eu sou paranaense, mas eu sou gaúcho de origem de coração. Eu tenho 36 anos, sou casado, sou pai de uma guriazinha de 7 meses, a Laura. Sou colorado, gosto de churrasco, de viagens. E eu tenho paixão em trabalhar com PPCP, PCP e supply chain. Não vou entrar no detalhe do meu histórico, o professor McAllister já fez ali, mas só compartilhando com vocês. Então, só recapitulando, eu sou administrador de empresas. Tive um trabalho de conclusão focado em controle de armazenagem de estoques. Tenho MBA em logística e supply chain pelo La Salle, com um trabalho de conclusão também um estudo de caso sobre o planejamento de capacidade produtiva numa indústria farmacêutica. Fiz uma capacitação em SNOP pelo Live University, do Embrasc. E, recentemente, agora em 2021, eu concluí a MBA em Engenharia de Produção e Serviços com a UBRA, onde eu tive o professor McAllister e o Daniel, assim como grandes referências nesse curso. Na minha vida profissional, eu tenho 5 anos no segmento de agronegócio, na Bung. Trabalhei na divisão de fertilizantes. Comecei como estagiário de compras, depois passei a ser CPE, que era nada mais que controlar a produção e estoque, era efetivamente fazer inventários, controlar o processo produtivo. Depois programador de produção e os últimos 3 anos como analista de negócio. Tenho 2 passagens em indústria farmacêutica, na mesma indústria, que somado são 5 anos, na Clay Hertz. A primeira passagem como analista de PCP e a segunda passagem como coordenador de PCP. Tenho uma breve passagem com consultoria de sistema LSAP pela ITS, mas me experimentei. Eu acho que quem cursa engenharia, quem é profissional das nossas áreas, acho que também tem que se permitir se experimentar para saber onde a gente se encaixa no mercado. E não senti a falta da operação e dos problemas de PCP no dia a dia e acabei voltando para o chão de fábrica, vamos falar assim.
Também tenho 2 anos e meio de experiência na Siemens como coordenador de PCP, logística e CNP, e como o Macalester também apresentou, tenho 4 anos de Field-Tech como coordenador de PPCP e do processo de CNP também. A Field-Tech é uma indústria eletrônica aqui de Porto Alegre, a gente produz equipamentos para gerenciamento de alta performance de carros, de veículos, seja para off-road, arrancada, drift, e somos uma empresa brasileira, 100% brasileira, mas a gente tem uma sede nos Estados Unidos e comercializa produtos mundo afora aí com esse objetivo. Legal, David. Obrigado, hein, pela parceria. Vamos tentar aproveitar um pouco, então, das tuas experiências, né, do teu conhecimento na área. Vamos ver. As organizações empresariais são sistemas complexos, né? São diferentes agentes e recursos envolvidos em um contexto com diversos objetivos. Em uma concepção mais clássica, são tantas forças e fraquezas, oportunidades e ameaças a serem tratadas. O comportamento da gestão, a forma ou as soluções encontradas para lidar com tal ambiente, né, a capacidade de decidir sobre o melhor caminho a seguir, faz diferença na sustentabilidade do negócio. Nesse cenário está o planejamento da produção, acompanhado pelas rotinas de processos de PCP. Enfim, David, acerca de processos de PCP, como você vê a definição de critérios mais adequados para a programação da produção e obter aí o melhor sequenciamento de produção? Perfeito. A programação de produção, ela é, digamos assim, uma das etapas finais de todo o processo hierárquico do PCP, né? Então, a gente parte lá do princípio do planejamento estratégico da organização que a gente está inserido, com visões de longo prazo, com aquela questão de missão, valores, como a Carlston trouxe também a questão de uma matriz de SWOT, de identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Esse planejamento estratégico depois ele desdobra em processos de SNOP, de planejamento efetivo de demanda de operações, quando a gente começa a enxergar as questões mais palpáveis de negócio, a gente já começa a falar em grupos de família, em políticas de estoque, políticas de capacidade produtiva. Depois a gente tem um desdobramento disso na parte do planejamento efetivamente dentro do PCP, que é a criação do master planning, de um plano mestre de produção, onde ali a gente começa já a ter uma certa uma certeza um pouco mais assertiva do que a gente vai produzir e quando vai produzir. Os planos de produção, eles costumam serem a níveis de SKU, já com aberturas de quantidades mensais a serem produzidas, né? E a gente chega finalmente na programação de produção. Então, é um desdobramento que começa desde a estratégia até a programação efetiva, que eu vejo que pode estar as grandes oportunidades de alavancagem de negócio, de resultado e de desempenho. O planejamento de produção, o plano mestre de produção, ele define que tu vai fazer X produto em X mês, ou X semanas, depende de como é que é definido pela organização. Mas ele não traz com clareza por onde começa, qual produto começa, qual produto não começa. Então, tipo, essa atividade, ela requer muito conhecimento do profissional que efetivamente faz a programação, de entender o negócio que está inserido, entender a matriz de setups que está ali, entender as restrições, entender o mercado que está inserido. Isso é uma coisa que eu sempre falo. O profissional de PCP, para ser destacado, ele tem que saber o ambiente que ele está inserido, que produto que ele comercializa, que mercado que ele está atendendo e como é que esse mercado é dinâmico, né? Dinâmico, qual a exigência do mercado de produto, e buscar entender a melhor sequência possível. Daí a gente entra num ponto de entender se a gente vai fazer uma programação para frente, programação para trás, se lá na definição estratégica da empresa, a empresa entende que estoque faz parte do jogo, e isso acaba dando uma certa flexibilidade para a programação de produção, onde o estoque ele serve como um amortecedor e um colchão para a gente programar com a melhor sequência produtiva possível. A gente acaba com setups desnecessários e a gente eleva o grau de produtividade da empresa.
ou dependendo da estratégia da empresa, pela característica do produto da empresa, estoque é uma coisa que pode ser nociva, que pode ser um mal financeiro para a empresa, e daí a gente precisa trabalhar com outras ferramentas de como está encaixando essa programação de produção para tentar obter o melhor resultado possível. E tem que estar sempre olhando para o todo, não unicamente para o processo de PCP, que nem comentei, tem que estar enxergando lá como é que a demanda está se comportando, tem que enxergar como é que a aquisição de insumos está se comportando, se a gente tem alguma restrição ou não, se a gente tem problemas internamente de logística ou de produção interna, como quebras de máquina, falta de pessoal para trabalhar, falta de capacidade produtiva. Então, o desdobramento da programação, ele, de fato, vai converter todo esse processo de planejamento em produzir produtos e serviços efetivamente para entregar para os clientes, que é nessa etapa onde a gente tem, de fato, o resultado, que é quando os clientes compram e o dinheiro entra em caixa da empresa. Todo antes é importante, é válido, muito necessário, mas é através da programação que a gente consegue ter alguns ganhos que podem possibilitar a gente ter melhores margens, ter menores níveis de estoque, ter uma melhor ocupação da mão de obra e dos equipamentos, daqui a pouco com menos turnos, com menos equipamentos necessários, consumo menor de energia elétrica, de gastos gerais de fabricação. Então, é na programação ali que a gente pode ter a diferença competitiva entre empresas, principalmente no mercado de alta concorrência que está inserido. Legal, comentou sobre estoque, né? Estoque é sempre um tema polêmico e discutido nos negócios. Poderia trazer para nós aí exemplos, vivências sobre o assunto? Claro. O sistema Toyota de produção, a literatura, ela sempre nos traz que estoque é um mal nocivo, né? É um dos 7 desperdícios clássicos, né? Só que a gente começou a ter... A pandemia fez a gente repensar, falo a gente profissionais da área, né? Repensar sobre o quão maléfico pode ser o estoque. A gente viu muitas cadeias de produção globais aí praticamente colapsarem na pandemia por trabalharem muito justo, e a pandemia ela foi inesperado, e as cadeias de abastecimento elas não reagiram conforme a velocidade de lockdowns, paradas, principalmente da Ásia, depois retornos acelerados e aumento de demandas de produtos que não estavam previsíveis. Então, o estoque, de novo, ele tem que estar muito linkado à estratégia da empresa. Então, tipo, o PCP ele tem que ter esse trânsito lá com o pessoal da estratégia, da SNUP, lá com a diretoria, com as definições, para entender o quanto que o nível de estoque, baseado numa política de estoque, ele pode beneficiar ou prejudicar a empresa. Então, a gente sempre tem de extremos. A gente tem produções em grande escala, onde o cliente ele gosta de chegar para comprar um iPhone na loja da Apple, no shopping, quer ter a disponibilidade imediata do telefone. O cliente que quer comprar uma latinha de Coca-Cola na máquina automática, ele quer ter disponibilidade imediata. E a gente tem outro extremo, que a gente tem produções sob encomenda, seja obras complexas de engenharia, ou seja, produções muito customizadas ou mercados muito nichados, por exemplo, uma fábrica de uma Ferrari, uma Lamborghini. Então, é importante o PCP estar sempre entendendo qual que é a estratégia da empresa. E o estoque, eu não vejo ele como um mal, porque ele suporta, como eu comentei antes, ele suporta e ele permite alguns ganhos muito estratégicos para a empresa. Seja de produtividade, seja de uma possibilidade de negociação de algum pedido que vem fora da demanda para o time comercial estar trabalhando. E quando a gente assume, a estratégia da empresa assume que o estoque ele é, digamos, necessário a um nível não tão conservador, é necessário a gente colocar uma inteligência para dentro do nível de política de estoque. Daí se cria políticas de estoque efetivamente. Daí a gente pode usar ferramentas estatísticas e know-how de time de marketing comercial para fazer isso sempre a 4 mãos, 8 mãos, quantas mãos forem necessárias. A gente tem que entender a variação desses produtos, se a gente existe um planejamento de demanda e ele é assertivo ou não é assertivo, se a gente pode se orientar para fazer uma política de estoque baseada no planejamento de demanda, ou a gente tem que fazer meio que por fora com algumas outras estratégias. Tem o coeficiente de variação que eu gosto muito de usar, que é usar desvio padrão e média para a gente identificar se um item é constante ou se ele varia muito. O princípio de Pareto também, um ABC, para ver questões de estoque
E o ABC ele pode ser aplicado, nesses casos, tanto para a gente ver níveis de estoque, pode ser aplicado o ABC para o custo de estoque, para margens de produto, para impacto de faturamento. Então, a gente pode usar a metodologia de Pareto de formas infinitas. E daí a gente sempre tem que ter cuidado de como definir isso. Os casos assim que eu apliquei, que eu gosto muito de aplicar a política de estoque, é os itens A, os itens do ponto de vista de custo de estoque. E os itens com a menor coeficiente de variação, ou seja, são os itens que mais trazem resultado, ou que mais oneram o estoque da empresa, e tem menor variação, a gente tem que ser conservador nesses itens. A gente tem que ter uma política de estoque bem conservadora, porque ele é um item caro, é um item previsível. Em compensação, toda empresa tem lá os seus itens Cs lá, que são os itens, tipo assim, que não tem agregação de custo, é um item barato, e tem alguns itens que são muito difíceis de prever. Esses itens, tipo assim, colocar 6 meses de estoque nesses itens vai representar 5 dias de estoque do primeiro caso do item A. Então, tipo assim, ele não vai onerar financeiramente a empresa e ele vai dar flexibilidade de negociação e não ter risco de ruptura na hora da comercialização dos produtos. E daí é importante ter também a questão do trabalhar junto com o time comercial e de marketing para entender o portfólio de produto. Por isso que eu falo que o profissional de PCP entender o mercado que está inserido. Às vezes, o item C, ele é o item complementar do item A. E sem o item C, tu não vende o A, e sem o A, tu não vende o C. Isso existe, acontece. E daí, tipo assim, o cliente... Eu tive um diretor na Siemens, quando eu trabalhei, que ele sempre brincava. Seu David, quando o senhor vai comprar um roupeiro na Colombo, o senhor gosta de receber o roupeiro por completo ou o senhor quer receber o roupeiro primeiro, a estrutura dele, depois as portas? E daí, tipo, aquilo foi uma coisa que me marcou. Quando eu trabalhava na Siemens, a gente produzia tomada interruptor. Então, as tomadas interruptores mais comuns, a gente tinha um bom nível de estoque, mas tinha lá o de campainha, tinha lá o cara que era o bipolar de 25 amperes, ou o interruptor específico paralelo, aquela chave hotel, tudo, que a política de estoque era um pouquinho menor. Daí aquilo ali começou a plantar sementinhas em mim de como a gente desenhar melhor a política de estoque, entendendo o segmento que a gente estava. Outro ponto que também gostaria de compartilhar uma experiência na empresa que eu atuo hoje, a gente tem um produto bem nichado, bem específico, de baixíssimo valor agregado, que a demanda dele, média por mês, é 10 unidades por mês. Ou seja, vende 120 unidades por ano. Há um tempo atrás, a gente produzia 10 unidades por mês desse item todo mês. Só que quando a gente parou para estudar o processo desse item com as 10 unidades por mês, a gente identificou que 70%, 80% quando o item entrava em linha, ficava em setup e 20% era tempo produtivo. E a gente tinha uma máquina gargalo que fazia isso. Daí, quando eu peguei, olhei para aquilo, eu falei, vamos fazer 120 unidades por mês, esse item vai entrar uma vez por ano na linha, vai incomodar uma vez a produção, e esse item passou a ter 15, 20, 30% no máximo de setup e 70% de operação. E esse item não representa 0,00% alguma coisa a 120 unidades pronta do custo total de estoque da empresa. Então, são 2 exemplos que eu gosto de compartilhar sempre. Show, né? As organizações, elas precisam estar sempre se adaptando, certo? E durante a dinâmica, então, de execução da produção, né? Como controlar o programado versus realizado, né? O que fazer com os desvios, as variações do dia a dia? Como se comportar? Uma coisa que eu sempre brinco também com os meus times é que o PCP ele tem 2 funções fundamentais. A primeira é otimizar e trazer resultado de forma produtiva e alavancar o negócio da empresa. E a segunda é tratar desvio. Tipo, quando o colaborador fala, tipo assim, mas a previsão tá errada de novo, não se cumpriu, o compras não consegue trazer o item que a gente precisa, esse tipo de situação, eu acabo brincando, se 100% do planejado fosse 100% realizado, o time de PCP poderia ser metade. Tipo assim, a gente colocaria uma inteligência artificial ali e faria o trabalho que a gente acaba fazendo. Esse é um dos pontos. E a necessidade de controlar, de fato, as atividades, a gente precisa, como no começo da apresentação, o que a gente não mede, a gente não consegue gerenciar. O que a gente não gerencia, a gente não consegue melhorar. A gente precisa ter muito critério de o que medir e o que controlar. Vamos pensar numa estrutura de produção complexa, com 8, 10, 12 etapas produtivas, onde lá no roteiro de produção, nas ordens de produção, tem todas as etapas. A gente vai precisar de investir muito em tecnologia, num APS da vida, um Preactor, alguma coisa nesse sentido,
para a gente conseguir ter uma otimização dessa programação e o acompanhamento e o controle e a retroalimentação quando acontecer algum desvio, alguma antecipação. Só que a gente sabe que um investimento no APS da vida é um valor considerável e nem todas as empresas estão preparadas para isso, do termos financeiros, somente no atual momento econômico, pós-pandemia, guerra, influenciando tudo que a gente vive. Então, a gente precisa prototipar. A gente precisa, antes de sair automatizando com um APS da vida, com um sistema muito avançado, a gente precisa validar. A gente precisa praticar com modelinhos em Excel, modelinhos na mão. Gestão à vista ajuda muito, de um Gantt, daqui a pouco um quadro grande com Gantt que vai acompanhando. E em operações muito complexas, a dica que eu poderia dar também é a partir da teoria das restrições, da meta lá. Começa controlando, se tu não tem nenhum processo baseado de controle, começa controlando teu gargalo. Identifica o gargalo e controla o gargalo, porque é o gargalo que vai dar o ritmo de todo o resto. E daí a outra dica que eu dou é o gargalo mais a etapa final. Lembrando daquilo que a gente conversou antes, vai ter nível de estoque, não vai ter nível de estoque, o produto final ele está sempre na iminência de ser faturado e trazer resultado para a empresa, ou o cliente está sempre esperando ele, então é o gargalo e a etapa final de produção. Às vezes pode acontecer do gargalo ser a etapa final, e acaba facilitando. E depois vai prototipando isso, daqui a pouco tu vai identificando quais são as outras etapas do processo que precisam ser controlados e mapeados. Conhecendo o lead time produtivo entre as etapas, conhecendo daqui a pouco o tempo de espera, tem produtos que precisam de um tempo de cura para absorver a próxima etapa, tem produtos que precisam passar por análise entre processo e essa análise pode demandar um tempo. Então, tem que ter o processo bem mapeado para identificar quais são os outros processos de uma operação complexa desse nível que a gente tem que estar olhando. E sempre fazendo aquele questionamento, a gente programa para frente ou para trás? Eu tenho um nível de estoque, uma política de estoque empresa que a organização me permite daqui a pouco ter a maior produtividade e eu programo sempre para abastecer o estoque, ou o meu cenário é que eu tenho que programar para trás, então eu tenho que enxergar a data limite que foi passada pelo cliente, a data limite da ruptura de estoque planejado e trazer essa programação para trás. Fazendo esse comparativo das duas, programar para frente sempre vai ser muito mais fácil. E ela consegue oportunizar a produtividade. Mas programar para trás ela acaba sendo mais desafiador, mas ela pode te trazer mais resultado efetivo, porque tu consegue enxergar aonde vai acontecer a ruptura, qual a data desejada pelo cliente e faz o trabalho inverso. Obviamente, quando a gente não está falando de um processo de engineer to order, alguma coisa nesse sentido, trabalhar para trás, a gente sabe que tem as flutuações de demanda, acontece, chove mais, vende alguma coisa, esquenta, vende outra, muda o cenário macroeconômico lá na Ucrânia, dá alguma zica aqui em algum consumo aqui no Brasil, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente acaba sendo um pouco mais difícil. Por isso que, indo ao questionamento anterior, às vezes o mínimo de estoque permite a gente ter um pouco mais de produtividade e resultado. E sempre, novamente, sempre isso alinhado com a estratégia da empresa e o quanto isso vai ser benéfico e não um malefício para a organização. Tu acaba trazendo na tua fala aí um importante alerta sobre os cuidados com automatizar, digitalizar sistemas de controle, né? Inclusive para aquelas empresas em direção à transformação digital, indústria 4.0, né, e que desejam aí uma caminhada eficaz. Enfim, existem pontos que devem ser entendidos como críticos, né, ou que exigem muita atenção dos gestores ao longo das decisões de PCP. Nesse sentido, quais são as variáveis assim, que você considera que mais impactam o processo de programação da produção? Perfeito. Pegar o gancho ali antes da gente entrar nas variáveis que impactam, eu costumo brincar também que a gente tem que ter muito cuidado para não automatizar erro. E é muito comum. Tem muita empresa, muito profissional, muita consultoria que vende, eu te vendo um sistema que vai revolucionar tua vida, e
tu automatiza o erro. Então, tipo, o primeiro passo é Six Sigma, né? É processo padronizado. Precisa ter processo padronizado, depois se automatiza. Sem um processo padronizado, sem um processo conhecido, a gente só automatiza erro. Só automatiza. Então, tipo, e acaba sendo frustrante, porque a gente investiu horas com consultoria, horas com trabalho interno, investiu dinheiro com projeto, tipo, e às vezes, pô, tá pior do que antes. E na verdade, então a gente precisa ter muita segurança dos nossos processos, conhecer, prototipar cenários não só de como está se comportando hoje, mas prototipar, tipo assim, se eu vender 50% mais do segmento X e 30% do Y, se eu dobrar minha capacidade, como é que ficaria? Se eu diminuir a capacidade, como é que ficaria? Porque tem coisas que as ferramentas, elas ajudam, elas facilitam, sem sombra de dúvida. Quem tem a oportunidade de trabalhar, conhecer, eu recomendo. Mas tem coisas que é o feeling do negócio, é o trabalho do analista ali que vai acabar facilitando isso. Então, tipo, essa é a dica. Cuidem para não automatizar erro. E acabou quando tem uma atividade manual e tu tem erro, ela é muito mais fácil de tu retrabalhar do que um sistema que tem que entrar lá, tratar, negociar, tem que ir lá e daqui a pouco reorganizar toda a produção, acaba sendo muito mais oneroso. Mas indo para o questionamento do Macaliston ali, sobre as variáveis, eu vou compartilhar a tela aqui com um slide aqui, que eu acabei dando o nome para esse cara, digamos, o nome um pouco mais técnico para ele hoje, pensando lá na parte de segurança do trabalho, que a gente sabe que o incêndio, ele acontece com o triângulo do fogo, né? A gente precisa de três itens para o fogo acontecer. E no PCP a gente acaba tendo o triângulo do fogo do PCP, que eu costumo falar que o PCP está inserido em três variáveis, macro variáveis, principalmente quando a gente fala de programação. Quando a gente fala de planejamento estratégico, de planejamento tático lá no nível do CNOP, são variáveis que elas não influenciam tanto. Então, a gente tem a primeira variável, que é a demanda e o mercado consumidor. Como é que o mercado está se comportando? Uma coisa é quando lá no planejamento estratégico a empresa estipulou o faturamento de R$1 bilhão por ano, no ano de 2023, e quando vai desdobrando isso, chega esse 1 bilhão do planejamento para dobrar a programação e ou o mercado está consumindo muito mais ou muito menos. Então, é uma variável que impacta o PCP. Como é que a capacidade foi dimensionada? Se é uma produção para estoque, o que a gente vai fazer com o estoque que está sobrando? A gente vai cortar a produção? Se está vendendo muito acima, como é que a gente vai dar velocidade para a gente conseguir entregar os pedidos que daqui a pouco estão acumulando em carteira? Como é que o mercado vai identificar essa ruptura? A gente está no mercado que existe concorrente e que o nosso produto vai ser substituído, não vai ser substituído, então, tipo, é uma variável, porque por mais que se planeja, acontece desvios. Então, o primeiro é a demanda e o mercado consumidor. A segunda é todo o processo de abastecimento de insumo. Aqui entra compras, insumos, fornecedores e a logística de entrada. Então, por mais que a gente vai lá, pega o MPS, põe para processar no MRP da empresa, coloca lá pedidos de compra com horizonte, conforme lead time, mais políticas de estoque para matéria-prima para garantir por criticidade, etc. e tal. Principalmente desse cenário econômico que a gente vive, tem muita incerteza de disponibilidade de insumo. A gente passou na pandemia, a gente viu que álcool gel faltou, a gente viu que papelão virou um problema, quem usa cobre, o cobre inflacionou, quem precisa usar cobre na linha de produção, polímero, produção, o plástico também inflacionou. E grandes players globais, eles colapsaram. A gente tem o caso da iPhone, que teve problemas de entrega, e o PlayStation 5, que a Sony ficou bastante meses repondo. Lançou o PlayStation 5, tinha filas de espera absurdas para receber o produto. E dos casos mais clássicos, que a engenharia de produção acaba sempre estudando com afinco, que a gente viu bem, a indústria automotiva, né? E a indústria automotiva, por falta de componente, principalmente por semicondutores, por chips, ela meio que colapsou. E isso fez com que houvesse um comportamento no outro lado do triângulo ali, na demanda. O que aconteceu? Começou a inflacionar o preço dos carros usados, e a gente vive isso até hoje.
Então, a gente tem variação entre o que a gente planeja comprar, o que a gente tem de pedido firmado e o que, de fato, a gente recebe, principalmente em questões de pandemia. Daí que entra também, fazendo o link com o estoque, a gente precisa construir uma matriz estratégica de estoque de abastecimento e a gente precisa também entender o nosso portfólio da empresa para entender, tipo, tem uma matéria-prima que é usada em 5 produtos, daqui a pouco tu vai ter que escolher qual produto tu vai estar usando esse insumo, vai ter que chamar o pessoal em reunião de CNP para tratar isso, no dia a dia vai ter, tipo assim, aconteceu um canal vermelho numa importação, faltou container para vir da Ásia para o Brasil, o frete aéreo está muito caro, a gente vai ter que repensar qual produto a gente vai priorizar para estar produzindo. E a outra variável desse triângulo do fogo do PCP, que são a produção e as operações internas. Digamos que a variável mais fácil de gerenciar, entre aspas, nem sempre onde a gente acaba tendo variações. Máquinas quebram, pessoas não vêm trabalhar, lockdown, a gente não chegou a ter, né? Mas tipo, a pandemia no Brasil tinha decretos que impediam alguns segmentos de trabalhar, e daqui a pouco tinha decreto que liberava e não liberava, e daí a tua demanda estava crescendo, estava diminuindo. Existe operações internas que está relacionado ao insumo, existe quebra de estoque em inventário, tem diferença de estoque que acontece, não tem um processo padronizado de produção, a gente acaba tendo desvio entre tempo programado e tempo realizado, e daí a gente acaba encontrando a dificuldade em estar tendo que programar mais itens que a produção já finalizou, ou tem um atraso gigantesco de ordens de produção em processo que não consegue finalizar. Então, são as 3 variáveis assim que eu enxergo como que impacta de fato a programação de produção, o planejamento, a programação mais, e que acaba impactando o resultado da empresa. Então, tipo, como está colocado ali, o desafio é equilibrar essas 3 frentes, porque as 3 apresentam variações entre planejado. A pandemia, o mundo pós-guerra, então ele acaba gerando mais incertezas. E eu gosto sempre de fazer uma analogia que todos nós fazemos PCP diariamente, mesmo quem não trabalha com PCP. Eu dou 2 exemplos de casa, eu gosto de brincar sempre até com a minha mulher. Máquina de lavar e varal. Não adianta tu fazer várias maquinadas de roupa se o teu varal não comporta. Tu tem uma restrição. Então, tipo, eu dou esse exemplo sempre prático. Outro exemplo do PCP do lado de insumo que eu gosto sempre de compartilhar é sobre o quanto comprar, o quanto não comprar, falando de MRP especificamente, na parte de programação. Se tua família consome 10 quilos de arroz por mês, faz sentido tu comprar 50? Esses 40 quilos excedentes não vai te onerar teu orçamento para daqui a pouco tu ir no cinema, ou para tu comprar carne pro churrasco, ou daqui a pouco vai faltar dinheiro para tu pagar a conta de luz, não sei. Então, tipo, todo mundo faz PCP involuntariamente na nossa mente, e às vezes a gente pensa que PCP, principalmente para quem não estuda engenharia de produção e para quem não é da área, pensa que é um bicho de sete cabeças. Tá lá os nerds do PCP cheio de planilha, cheio de conta, cheio de fórmulas para trabalhar. E, na verdade, todo mundo faz PCP no seu dia a dia, né? Então, essas são as variáveis, assim, que eu julgo como as mais relevantes. Eu chamo de triângulo do fogo do PCP. Então, a gente tem as variações de demanda entre o planejado e realizado, tem problemas de produção e tem problema de insumo, principalmente nessa questão de pandemia aí. Então, é sempre bom estar de olho e transitando, identificando como esses 3 pontos do triângulo, eles têm interferência entre si. O PCP está ali para tratar esses desvios e tentar encontrar a melhor solução possível diante da situação. Excelente, cara, excelente. Claro, não esgotamos aqui o assunto, né? Mas já foi o suficiente para a gente destacar como que as decisões tomadas em processos de PCP são estratégicas e estão diretamente relacionadas com o desempenho das empresas, né? Porém, com tantas variáveis, né, o quanto são complexas as atividades nesse meio. Bom, David, conhece bem o dia a dia de um profissional da área de PCP. Vamos ao que eu chamo sempre a dica de mestre, então.
para quem deseja ou tem a pretensão aí de atuar com PCP, qual é o perfil profissional procurado no mercado para se ter sucesso aí nessa área? Perfeito. Tem uma colinha aqui também, vou compartilhar aqui. São 6 características que eu identifico como grandes dicas assim e pontos que o profissional tem que se desenvolver para ele ter sucesso para trabalhar com PCP, com o processo de PCP. Então, vou citar eles, depois eu vou detalhar brevemente cada um deles. Então, capacidade analítica, visão sistêmica, resiliência, comunicação / TBC, depois a gente vai falar sobre TBC, alguns já devem conhecer o que é TBC, trabalho em equipe, ambição e crescimento. E daí tá repetindo uma fala que eu falei aqui antes, que o PCP existe para otimizar e tratar desvios. Então, capacidade analítica. Então, tipo, como a gente conversou aqui ao longo da noite aqui, a gente viu que são N variáveis que interferem a atividade de PCP, principalmente na parte da efetiva transformação da produção em si, do processo produtivo. Então, o profissional aqui ele precisa ter bastante capacidade, desenvolver capacidade analítica, seja usar Excel, R, Python, Power BI, são dicas que eu dou, tipo assim, e entender quais informações têm correlação e de que forma isso pode estar ajudando a desenvolver o trabalho. Então, de fato, entender número, conhecer o mercado, eu insisto muito nisso, que tipo, o profissional de PCP diferenciado, ele tem que saber aonde ele está inserido, como é que o mercado se comporta, para daqui a pouco ele conseguir ter ideias fora da caixa, lá trocar figurinha com o time comercial, time de compras. Então, a capacidade analítica faz com que a pessoa consiga se desenvolver. A capacidade analítica, ela acaba estando muito linkada com o segundo ponto, que é a visão sistêmica. Então, a visão sistêmica é compreender todas as entradas, tudo que o PCP processa, tudo que o PCP joga de output no processo. E as entradas é o estoque, é a capacidade instalada, é a estratégia, é a política de estoque, é o planejamento de demanda, se tem previsão, não tem. Processa tudo isso em SNOP, o SNOP está dentro do PCP, não está um nível acima. Como é que essa informação chega desdobrada para criar um plano médio de produção, para verificar a capacidade produtiva, atendimento das políticas de estoque, e para depois, de fato, gerar MRP, gerar ordens de produção, gerar necessidades de compra para estarem sendo compradas. E a visão sistêmica ela vai muito além do que o PCP faz. Vai lá entender como é que funciona o fluxo de uma importação, porque daqui a pouco está contando com o ovo antes da galinha e daqui a pouco tu faz uma programação e tu vai retrabalhar. Vai entender a questão financeira da empresa, daqui a pouco em termos de caixa, tipo, se eu dobrar esse lote de produção aqui, vai ficar ruim, não vai ficar. Se eu comprar, se eu liberar a demanda mais do que eu preciso por algum ganho de negociação, sei lá, o compra está sensibilizando que tem negociação que é de saving de 5% se tu comprar 5 vezes mais. Mas qual que é a condição de pagamento para esse fornecedor? Ela é longa, suficiente? Ela não é longa? Tipo, tu vai comprar mais, tu vai pagar menos no custo unitário, mas daqui a pouco o teu desembolso mensal vai ser muito representativo. Então, é importante estar a par de tudo que acontece na empresa para tomar decisão, não unicamente com o que está no processo ou no setor de PCP acontecendo. Tem outra máxima também que é o ótimo local não é o ótimo global, né? Então, tipo, a gente tem que às vezes, não olhar só para o nosso assadinho aqui, mas olhar para o que é bom, o melhor da empresa. Em programação de produção, às vezes acontece. Quebrar vários setups de produção, daqui a pouco vai ser necessário baixar a produtividade, porque tem pedidos em atraso, ou tem uma grande negociação concretizada que precisa antecipar alguma entrega do produto, que variou muito para cima a demanda. O terceiro ponto, então, é resiliência. Então, tipo, a resiliência é a capacidade de
de controlar as emoções perante frustrações ou perante imprevistos, dá para resumir dessa forma, que é a resiliência. E quando a gente fala dos exemplos que eu dei de capacidade analítica e visão sistêmica, a gente identifica que o perfil, nessa parte comportamental, ele tem que ser bastante resiliente e entender que desvios acontecem e faz parte do jogo. Problemas acontecem e faz parte do jogo. Então, tipo, não é se conformar com os problemas, mas, tipo assim, é como que eu vou tratar os problemas, como que vai ser, de que forma eu vou conduzir os problemas. E daí, todos vocês, como engenharia de produção, vocês têm que trabalhar para que o problema de amanhã não seja o mesmo de hoje. E o problema do mês que vem não seja o mesmo de 3 meses atrás. Então, tipo assim, usar as ferramentas de qualidade, de resolução de problemas, para definitivamente identificar corretamente a causa raiz, para que esse problema ele seja eliminado de vez e que tu tenha novos problemas. Isso vai dar, digamos, até mais gosto por estar encarando os problemas. Agora, quando o problema acaba sendo chato, repetitivo, ele acaba sendo chato. Porque a gente pô, de novo aqui. Então, tipo, vamos lá, vamos identificar, vamos fazer um 5 porquê, vamos fazer um 8W, vamos fazer um A3, um MASP, qualquer tipo de ferramenta para identificar a causa raiz. E se permitir também propor coisas novas, pensamento fora da caixa e se permitir errar também. Isso faz parte da resiliência também. Pô, a gente foi por esse caminho aqui e não era bem assim. O modelo que a gente fazia antes era mais interessante. E assumir, ter a humildade de assumir, tipo assim, ó, a gente tentou, a gente se baseou por argumento X, Y, Z, que seria melhor partir por esse modelo, mas infelizmente não deu certo. Então, tipo, se permitir. E outra coisa também que entra na resiliência, que entra ali na parte da comunicação também, é argumentar. Então, tipo assim, a capacidade analítica, a visão sistêmica, tudo está pautado em fatos e dados, não por achismo. Eu quero fazer o produto A na frente do B porque é melhor assim e sempre foi feito assim. Não, tem que ter base para isso. Tem que ter embasamento, tem que ter fatos e dados e tem que ter resiliência para quando tu escuta, mas a gente sempre fez assim, e tipo, daí de negociação. Então, desenvolvendo capacidade analítica, visão sistêmica, a gente vai conseguir fazer esse processo de uma forma bem saudável. Que daí entra a comunicação, que é uma comunicação bastante assertiva, bastante cordial, é importante também, mas bastante direto, sem muitas delongas. E o TBC, acredito que alguns de vocês aqui já conhecem, é o famoso tirar a bunda da cadeira. Às vezes, tipo, a gente sabe, tipo, pandemia obrigou a gente a fazer home office, obrigou a gente a fazer híbrido, e comunicação é uma coisa que se perdeu bastante com pandemia, mas, tipo, quando tu tá no chão da fábrica, tipo, manda e-mail, não, vai lá, camarada, vamos tomar um cafezinho, ou tu pode ver uma situação agora comigo, daqui a pouco isso elimina vários ruídos de comunicação. Muitas empresas globais, elas não têm resultados melhores por não ter uma comunicação assertiva e saudável. Então, tipo, e daqui a pouco a melhor comunicação é direta, no olho a olho. E cruzando ali com a resiliência, tipo, não faça o TBC quando tu tiver puto, estressado com alguém, daqui a pouco, tipo assim, por isso que é importante a resiliência, tipo, vai lá, vou tirar a bunda da cadeira para conversar com o fulano, mas eu vou estar argumentado com fatos e dados para negociar ou para tentar encontrar uma solução desse problema. Para o desenvolvimento da carreira, a comunicação ela também é importante na questão de feedback. Então, tipo, feedback com o gestor imediato e feedback com outras áreas. Então, tipo, se tu está inserido em uma organização onde tem a cultura do feedback, aproveite isso. Aproveite para escutar o que tu está fazendo bem feito, o que tu não está fazendo. E se não tem, faça um processo de feedback. Chama teu gestor para falar, eu gostaria de saber como é que eu estou indo, ou eu estou com uma ideia XYZ aqui de tal projeto, gostaria da tua opinião. E faça feedback peça feedback e faça feedback com pessoas fora da tua área, com outros departamentos, outros processos, que daí vai propiciar o desenvolvimento da visão sistêmica e daqui a pouco até tu enxergar análises, números que tu não conhecia antes. Então, tipo, eu acho isso fundamental. O trabalho em equipe. Então, tipo, a complexidade de um processo de PCP com raras exceções de negócio, é humanamente impossível uma pessoa fazer tudo, né? Então, tipo, e o trabalho em equipe, ele tem que existir, e é uma coisa que eu converso quase que diariamente, internamente, é a retroalimentação de informação. Então, tipo, deu desvio ali no triângulo do fogo do PCP ali,
deu um desvio na produção. Era para entregar 200 unidades, hoje entregou 150. Como que isso vai ser retroalimentado dentro do processo? Vai ter que subir para o nível de planejamento? Não vai ter que subir? A gente vai tratar com hora extra? Como é que está a visão de médio e longo prazo perante esse problema? Que eu sempre comento, tipo assim, a demanda desse mês ela tá estourando a capacidade da empresa. Vamos fazer horas extras e sábados. Sempre pergunto, como é que está o cenário para o mês seguinte? E quando eu pergunto como é que está o cenário para o mês seguinte, não é só do ponto de vista do que está planejado, mas de fato de quanto a gente vai conseguir de fato programar do mês seguinte, ou da semana seguinte, dependendo do critério que a gente tiver. Porque não adianta nada a gente fazer sábado, hora extra, tudo, e quando chegar na metade do mês que vem, a matéria-prima X não veio. Mas a gente já tinha como prever que tinha um risco dela não vir. Então, e o trabalho em equipe exige muito isso, da comunicação, da visão sistêmica e dessa visão para a gente não tomar medidas equivocadas. Então, tá faltando capacidade esse mês e vamos fazer hora extra e abrir todos os sábados para estar trabalhando para conseguir entregar o que está planejado. Mas, o tripé lá, o lado do triângulo, o lado da demanda, tá realmente vendendo muito acima? A empresa tem uma política de estoque que comporta essa venda que a gente está vendo que vai estourar para cima? Preciso realmente fazer? Como é que está a minha projeção para o mês seguinte? O contrário, eu estou com muita ociosidade esse mês. Eu tenho produção planejada para o mês seguinte, daqui a pouco eu posso antecipar essa produção para tentar equilibrar um pouco o nível de capacidade produtiva, entrar um ponto de equilíbrio legal. Não vai gerar um excedente de estoque, eu tenho todas as matérias-primas, os produtos que usam matérias-primas em comum. Eu não vou estar antecipando essa matéria-prima e estar imobilizando no determinado produto, e quando chegar no mês que vem que eu teria que produzir outro produto, eu não vou ter. Daqui a pouco pode ter algum risco de entrega nesse sentido. Então, o trabalho em equipe ele entra muito nesse aspecto de negociação, de entender o todo, que vai com os outros pontos de cima para saber qual caminho tomar melhor e sempre, na medida do possível, questões mais complexas, sempre compartilhar a decisão com mais pessoas, com mais colegas, com pessoas, daqui a pouco, com a área de interface, para daqui a pouco colher frutos. Isso é trabalhar em equipe. E o último ponto aqui, eu acho que é não menos importante, que é ambição e crescimento. Então, existe, né, não me entendo mal quando eu falo em ambição e crescimento, eu sempre costumo falar do lado positivo. A pessoa ela tem que ter ambições de crescimento, não necessariamente em termos de cargo, salário, mas ela tem que ter a ambição de um conhecimento maior, de entender o contexto que está inserido, e daqui a pouco isso vai fazer com que ela consiga se desenvolver nos outros pontos que tem ali. Então, a pessoa ela tem que ter muito clara quais são os objetivos de carreira, seja, e também pessoais, para fazer com que a pessoa cresça. Porque se nós não tivermos, digamos assim, metas claras, elas não precisam ser tão ambiciosas. A ambição de uma pessoa pode ser ter um filho, pode ser ter um bom salário com um plano de saúde, ou daqui a pouco a ambição da pessoa pode ser, sei lá, ter 20 cachorros no pátio de casa, e para isso ela precisa ter um crescimento de carreira. Então, isso é muito pessoal de cada um. Mas a gente ter as metas de vida pessoal e profissional bem claras, elas acabam ajudando no desenvolvimento das outras características ali do profissional de PCP, porque daí, tu vai conseguir e vai acabar te ajudando na tua vida pessoal também, na tua tomada de decisão da vida pessoal. Então, acredito importante a pessoa ela não se acomodar. E daí, se não se acomodar, eu acho que daqui a pouco o professor McAllister, entre outros professores, já deve ter falado para vocês, eu não estou querendo frustrar, tá? Mas não acaba com o diploma, tá recém começando. Então, essa é a dica, e quando eu tive algumas trocas com o professor McAllister, a gente aprende todo dia. A gente tem que estar aberto a aprender todo dia. Acho que isso é o legal. Quando a gente tem um diploma, então, invistam na carreira de vocês, invistam em cursos de ferramentas analíticas, invistam. Uma dica que eu sempre dou invistam no idioma, no segundo idioma, principalmente inglês, porque vai chegar num ponto onde tudo que vocês vão precisar de embasamento técnico, teórico, dentro da engenharia de produção, em português vai ser autor repetindo com o mesmo assunto, a mesma abordagem com palavras diferentes.
e vai limitar, então daqui a pouco vai precisar recorrer a artigos em inglês, porque tem muita coisa que não é traduzida para o português, infelizmente, livros, tem muita coisa que acaba limitando o conhecimento, e entra nessa questão de ambição. Então, eu vejo que essas são as principais características aí que um profissional de PCP tem que ter para estar jogando tudo isso que a gente conversou hoje, de estar encontrando a melhor forma de estar de fato executando o PCP e transformando em forma palpável toda a questão estratégica e planejamento em produtos que vão ser o que de fato vai ser convertido em dinheiro, vai ser convertido em cash para a empresa continuar se mantendo de forma sustentável, continuar crescendo com possibilidades do profissional estar crescendo junto também. Acho que, no mínimo, temos uma trilha aí, certo? Agora é com vocês. Agora é com vocês. Boa, David. Boa. Galerinha, perguntas? Boa noite, professor. Vai lá, hora. E aí, David, tranquilo? Cara, eu tô me formando agora nesse semestre. Eu posso dizer que não tenho praticamente quase nada de experiência na parte de engenharia de produção em si. Conheço um pouco de PCP, até pelo meu trabalho. Conheço muito mais a área mecânica, de engenharia mecânica em si, né? Eu sou projetista mecânico já faz uns 10 anos, se não mais. Como é que foi essa função de planejamento, assim, pela empresa de vocês, a Feltec, tipo, mundialmente conhecida? É um produto, para nós aqui, relativamente pouco caro, né? É um nicho um pouco muito mais específico, né? Performance, coisa assim. Eu tive produtos de vocês também quando eu era mais novo. E tu vê na televisão aí, nesses canais de carros, tu vê os produtos de vocês aí. Como é que foi essa função da pandemia, tanto na parte de insumos, né, quanto na parte de venda do produto? Porque, tipo, parou tudo, né? Pandemia parou tudo e esses negócios de eventos de corrida, de arrancada, de toda essa área, assim, pode, pelo menos aqui parou, né? Não tinha. Como é que foi essa função? Deu uma caída violenta? Vocês conseguiram administrar tranquilo? Como é que ficou? Primeiro, obrigado pela pergunta, muito pertinente. Bom saber que temos, deu para ver que tu acaba fã do mundo automotivo, assim como eu, que acabo sendo bastante realizado de estar atuando no que eu gosto de fazer, que é PCP, num segmento de automotivo de performance, que é uma coisa que eu gosto por hobby também. O fundador, a Fultec, ela existe há 20 anos. O fundador da empresa é o Anderson, ele tem um canal no YouTube e ele sempre é interessante acompanhar ele. Para o nosso segmento, ele criou um termo, não, é um termo global, que é o Covid Boost. Quando a gente teve as primeiras informações de parada por decretos da Prefeitura de Porto Alegre, a gente não conseguiu produzindo, e depois a gente, por ser uma empresa do segmento automotivo, de certa forma, a gente entrou dentro do decreto. A gente parou de produzir um dia só durante o decreto. E o Covid Boost, realmente a gente não teve os eventos de arrancada, as provas, que acaba sendo aqui no mercado nacional, digamos, o mais puxador de demanda, mas ele teve um efeito de que a gente teve um aumento de demanda na pandemia. A gente cresceu, sei lá, não tenho o número de cabeça aqui, mas no mínimo de 30% a 40% do ano anterior à pandemia a gente cresceu. Como tu falou, infelizmente no Brasil, o produto que a gente produz para o poder de compra do brasileiro, ele é um pouco fora da realidade da maioria das pessoas que gostariam de ter. A gente acaba tendo ciência disso. E por nós produzirmos no Brasil, a gente tem um custo alto de aquisição. Se é uma indústria eletrônica no Brasil, a gente tem tributações, a gente acaba não tendo muito benefício. Isso realmente encarece um pouco o produto e não dá margem de competitividade. Mas a leitura que eu também fiz, é uma leitura minha, tá? É que o mercado dos nossos produtos perante o consumidor, o nosso público-alvo, assim, é um público-alvo onde as variáveis macroeconômicas, elas acabam não influenciando muito. Tipo assim, são pessoas com poder aquisitivo um pouco maior. Então, tipo, IPCA,
inflação, desemprego, são variáveis que não acabam afetando uma grande parte do nosso mercado consumidor. E a gente teve esse Covid Boost e a leitura que a gente também entende é que com as pessoas, infelizmente, paradas em pandemia, as pessoas que felizmente não pegaram a doença e não vieram a partir, sempre é válido ressaltar isso, a importância da gente reconhecer que a gente teve bastante perda. As pessoas ficavam em casa e elas meio que ficaram daqui a pouco investiram como hobby o nosso produto, por ser uma coisa mais de performance. Tô lá, vou parar, vou investir nisso. A gente sabe que, tipo, venda de videogame aumentou na pandemia, venda de celular aumentou na pandemia, venda de computador aumentou na pandemia para o home office e a Fulltech entrou nesse pacote de incremento de demanda. Então, a gente teve um Covid Boost muito grande ali em 2020, 2021, a gente cresceu um pouco mais, e agora que a gente está voltando, digamos, a uma normalidade de crescimento, assim, a gente continua crescendo, mas não tanto como foi o Covid Boost. Perante com as dificuldades da pandemia para dentro do PCP/Supply Chain na Fulltech, ela foi bastante nebulosa, porque quando a gente começou a ver que o Covid de fato tinha chegado no Brasil, a gente poderia ter ido para o caminho de para tudo e vamos ser conservador, ou vamos acelerar, e internamente a gente brinca, vamos colocar o pé no fundo e colher os frutos disso na frente. E a empresa optou em estar acelerando. O time comercial, o time de marketing trabalharam super bem, a gente teve esse crescimento além dessa característica que eu comentei. O que começou a complicar do lado da operação foi a disponibilidade de matéria-prima. As indústrias, os maiores fabricantes de semicondutores, dos chips, eles estão concentrados na Ásia, China, entre outros países, onde teve muito lockdown e muitas paradas, então, tipo, meio que colapsou a cadeia de abastecimento. E cada reporte semanal que a gente recebia dos fornecedores/fabricantes, eles estendiam cada vez mais os lead times. Então, tipo, a gente tinha insumo que a gente tinha 20 semanas, 30 de lead times, a gente passou a ter muitos insumos com 52 semanas de time. Hoje a gente tem insumos com 82 semanas de lead time, pra vocês terem ideia. Então, tipo, é muito tempo, é 1 ano e meio. E o que a gente teve que maturar, e a gente ainda, isso é uma maturidade, é uma melhoria contínua constante, processo de SNOP de fato. A gente desenhar, identificar as variáveis e revisar. Identificar as variáveis e revisar. E ter tempo de resposta para... e ter velocidade na resposta de quando ter alguma variação nesse sentido. E a gente teve que, em determinados momentos de algum insumo, ter que escolher qual produto vai produzir e deixar para produzir outro no mês que vem. E a empresa também entendeu na questão de estoque ali que a gente conversou hoje, que o estoque de insumo, de matéria-prima para uma parte do portfólio era estratégico e era benéfico a gente trazer isso com uma segurança. E tanto é que a gente não teve a gente não ficou nem um dia parado na pandemia, a gente conseguiu produzir, conseguiu crescer conforme o mercado estava demandando, mas foi bem desafiador. E a gente aprendeu muito. Infelizmente foi a pandemia que nos ensinou muita coisa. A gente poderia ter aprendido isso de outra forma, na minha visão, mas a gente acabou aprendendo a como planejar melhor e como enxergar o horizonte de longo prazo com mais cautela ou com mais rigor. E nesse mundo de semicondutor e chip, tem muito fabricante que eles fazem um sistema de programação que a gente chama de NCNR, que em inglês e português vale a mesma coisa, que é não cancelável, não reprogramável. Então, tu coloca um pedido daqui 52 semanas, tu não cancela mais o pedido, tu nem reprograma ele, vai chegar naquela data, vai ter que trazer ele. Então, envolve muita análise interna de critério, tipo assim, o fornecedor está pedindo NCNR desse cara que o fabricante está pedindo. Daí tem que envolver todo o time de engenharia junto. Tem alguma fonte alternativa, dá para substituir por outro item que daqui a pouco a gente consegue entrar em outro mercado que não seja dessa forma, ou daqui a pouco a gente vai ter que assumir isso. Daí, tipo, ele é um NCNR, qual produto ele é aplicado? Ele é um produto significativo do portfólio, ele é um produto que a gente pode pensar em daqui a pouco arriscar um pouquinho mais. Então, isso a gente faz até hoje. Em nossas reuniões de CNOP, a gente acaba sempre tendo a análise de risco da matéria-prima para os próximos meses, e isso vai se atualizando. E o time de compras também tem que enaltecer o trabalho deles, assim, eu chamo de garimpo, que eles fizeram em componentes eletrônicos aí de mundo afora, aí, de itens que poderiam ser substituídos
que o P&D Engenharia conseguiu validar para a gente. Mas foi dessa forma. Espero ter atendido a tua expectativa na resposta, olha. Show. Não, isso aí mesmo. Valeu. Esse é o PCP no dia a dia, né? Essas são os enfrentamentos. Esses são os enfrentamentos. Mais perguntas? Rudiari, à vontade. Boa noite, professor. Boa noite, David. Bom, tu falou a questão do planejamento, né? O planejador, ele deve de conhecer os produtos, o processo, o mercado, os fornecedores, né? Enfim. Mas falando mais de produtos e processo, como que tu fez ou faz, né, para conhecer, entender em si um pouco mais do processo, ainda mais um processo tão delicado como esse que tu trabalha de produtos eletrônicos, para então poder planejar de uma forma mais precisa? Como que tu fez ou faz para conhecer o processo, para conhecer os produtos que tu trabalha, essa gama de produtos, para conseguir planejar? Perfeito. Obrigado pela pergunta. Entra muito naquela característica ali da visão sistêmica, capacidade analítica e principalmente trabalho em equipe. Então, tipo, o princípio do Lean lá de fazer o Gemba, né? Vá ver onde que está acontecendo e identifique o que está acontecendo. Então, tipo, tá presente no chão de fábrica e a gente tem reunião diária. A gente começa o dia fazendo reunião de alinhamento com a produção, batendo planejado, programado versus realizado. E ali a gente consegue ter muita oportunidade. Então, tipo, a empresa fez e continua fazendo o trabalho de cronoanálise, então ter mapeado os processos produtivos acaba ajudando bastante. Então, a gente depende muito de engenharia de processo, depende muito da produção efetivamente ter essas informações assertivas. Só que a gente também tem um problema que eu brinco com o coordenador de produção, que é um cara fantástico, o Cláudio, ele é muito bom no que ele faz, ele conhece o mercado indústria eletrônica há muitos anos, que ele está sempre encontrando melhorias e aumentando produtividade. Daí ele está sempre gerando um problema PCP novo, porque ele vai lá, aumenta a taxa de saída, melhora algum processo, e a gente estava com uma informação daqui a pouco um pouco defasada de tempo, e a gente acabou daqui a pouco sendo conservador na programação, e daqui a pouco era para terminar no dia 20, uma programação e terminou no dia 18. Por isso que é importante ter o alinhamento diário e estar, de fato, indo no chão de fábrica conhecer o que está acontecendo. Quando a gente faz o Gemba, de conhecer o que está acontecendo nos processos, as primeiras vezes é a curva de aprendizagem. A gente vai aprender e entender o que está acontecendo com aquela linha de produção, com aquela sequência de produção, com aquelas operações que estão acontecendo. Quando a gente começa a ir mais frequente, a gente já começa a pensar fora da caixa. Então a gente começa, por que daqui a pouco a gente faz essa etapa aqui? Ela não está agregando valor, ela é realmente necessária, e daqui a pouco tudo isso tem que estar se convertendo e estar atualizando as bases do PCP com tempos corretos, com sequências de produção corretas, com aquilo que eu comentei. A gente tem alguns produtos que eles ficam, não digo em quarentena, mas a gente tem alguns produtos que tem um processo de resina, que precisa esperar secar. Então, tipo, quando acaba uma etapa de resina, imediatamente esse produto ele não é fechado. Então, tipo, tem um tempo de espera. Tem aqueles conceitos de essa operação, ela tem sobreposição ou não tem sobreposição com a operação seguinte? E se tem, qual que é o tempo, um buffer de espera que tem que ter? Então, isso faz com que a gente tenha que estar sempre conversando e vivendo o dia a dia da produção de fato. Isso vale para qualquer segmento, não só para a indústria eletrônica. Eu diria, tipo assim, que é enxergar o pessoal de produção como parceiros e fazer com que eles sirvam de inputs de muitas informações que a gente pode tirar de útil para o nosso processo, e com o tempo a gente vai acabar dando vários pitacos, várias ideias fora da caixa, e eles também dão pitaco no nosso processo também, que é sempre bem-vindo. Espero ter atendido a expectativa da tua pergunta, senão pode questionar alguma coisa que não pode ter ficado claro, talvez. Show, legal, era essa mesmo a pergunta. Então, a ideia mesmo é a troca de informações, feedback, né, com outras áreas, e realmente ver o que está acontecendo na linha de produção para entender o processo como um todo e conseguir planejar de forma mais assertiva. Exato, isso aí. Tipo, não existe nada que substitua tu olhar uma produção funcionando. Isso é a máxima também, na engenharia de produção.
PCP é trabalhar com informações. PCP é trabalhar com informações, tratar, lidar com informações. E a função de quem está envolvido com PCP acaba sendo, assim, a função como se fosse de um maestro. Então, para conseguir conduzir, precisa conhecer. E tem que mergulhar, não adianta. Tem que mergulhar, né? E buscar as informações para conseguir tomar as melhores decisões. Muito bem. Espero ter aí colaborado, então, com as discussões sobre processos de PCP, a partir dessa conversa aqui com o David Narciso. Obrigado, David, pela disponibilidade e contribuições nesse encontro. Eu que agradeço a oportunidade, Macalister. Eu acabei não mencionando, mas outra forma da gente crescer profissionalmente é ter esse network. É muito importante, tipo, existem regras de ética e compliance dentro das empresas, tipo assim, tu não vai conhecer teu concorrente, mas pode ter certeza que tu trabalhar tipo, eu trabalhei 5 anos em indústria farmacêutica, 5 anos numa indústria química de agronegócio, e tô há 4 anos na indústria eletrônica. Tem muita coisa que se aplica de um segmento ao outro. Então, daqui a pouco tu tem um colega, um amigo, um colega de classe da turma, daqui a pouco trabalha no segmento, nada a ver. Então, se existe portas abertas, possibilidade de ter a troca, façam isso. Porque tu vai lá, tu vai ver um monte de coisa, daqui a pouco, tipo assim, tu vai chegar no outro dia no teu trabalho, tu vai ter vários insights. E tome nota disso, tipo, não deixa cair no esquecimento, porque isso faz com que todo mundo cresça. E complementando ali, o Aaron questionou de como fazer, tem que ser bastante questionador também, tipo, nem tudo é uma verdade absoluta, mas insistir no exercício dos 5 porquês. Por que é feito assim? Mas por quê? Então, tipo, e muito dos desperdícios do conceito Lean, a gente mata fazendo por quê? Por que tu faz isso? A gente precisa, de fato, controlar, ou a gente faz porque alguém pediu há X anos atrás, continua fazendo e não está agregando nada, só está tomando tempo. A gente poderia ser mais produtivo, fazer isso de uma forma melhor. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar compartilhando, cara. Eu gosto muito dessas trocas, desse network aí. E me coloco à disposição de todos aqui, se quiserem trocar mais ideias fora daqui, se quiserem, daqui a pouco a gente trocar visitas, alguma coisa nesse sentido, a gente pode estar organizando e maturando isso de uma forma bastante saudável aí. E obrigado a oportunidade tua e da Ubra aí, que gostei muito da instituição aí, e eu já dei esse feedback para o Macalister, então vocês têm que... vocês têm um grande diferencial, que o Macalister ele é um professor dos cursos de engenharia que a gente tem na região aqui, um dos professores que mais entra a fundo em PCP. Eu, como gestor de PCP desde 2014, volta e meia tem vaga aberta, e a gente precisa recrutar profissionais e tal, e a gente percebe que, infelizmente, existe engenheiros de produção que se formam sem conhecer o mínimo do PCP e ser candidato para as vagas de PCP. E a forma que o professor Macalister aborda o tema de PCP, não só com o viés teórico, mas com o viés prático, enriquece muito o conhecimento de vocês. Então, tipo, suguem ele bastante, é o conselho que eu dou. Obrigado pelas palavras aí, David. Valeu mesmo. Galera, ficamos por aqui. Até a próxima. Valeu.